Saudações a si, caro internauta da Indico News TV. Respondemos a partir da Assembleia da República na cidade de Maputo, onde viemos conversar com o segundo vice-presidente da Casa do Povo, eleito através do partido Podemos. Conversar em torno do que aconteceu com o deputado Evandro Massing no passado dia 5 do mês em curso, a quando da sua visita ao posto de saúde do Zimpeto, onde esteve numa situação um pouco que desconfortável com o diretor daquela instituição. Depois de termos estado a conversar numa primeira fase com Hélder Mendonça, um dos membros séniores também do partido Podemos, e a posterior com o presidente do partido, neste caso Albino Forquilha, viemos ouvir o segundo vice-presidente da Casa do Povo, eleito através do partido Podemos, para que possa também trazer qual o seu pensamento em torno desta atitude que fora tomada por Evandro Massing. Vossa Excelência Fernando Tomé John, é consigo. Muito obrigado à Indico News TV e a si, Virgínia Oliveira, pelo convite que me foi feito. Obrigado, dizemos nós, Indico News TV, então, por ter aceito tirar o seu tempo para conversar conosco. E numa primeira fase, vamos tentar perceber do segundo vice-presidente da Assembleia da República, eleito através do partido Podemos, como é que avalia a posição tomada pelo deputado do partido Podemos, Evandro Massing, nesta coisa de ter ido ao posto de saúde do Zimpeto, então, para fiscalizar, e a posterior toda aquela situação que podemos, então, visualizar nas redes sociais? Bem, esta situação, para ser franco, é preciso nós, portanto, descascarmos, como diria, portanto, o René Descartes, é preciso dividir em quatro partes, em quatro princípios. Nesse caso, o primeiro princípio de René Descartes recomenda, portanto, a verificação da evidência, né? A regra de evidência. E não podemos acreditar um fato como verdadeiro se nós não assumimos ou se esse fato efetivamente não consideramos verdadeiro. Então, temos que duvidar e analisar. Então, neste caso, há muita coisa que se fala acerca da discussão que houve entre o deputado Evandro Massing com o diretor daquele centro de saúde, mas que as pessoas deixam de começar no princípio. Se o ato em si que levou o deputado Massing a visitar aquela unidade sanitária se conforma com a lei ou não. No cômputo geral, tanto ao nível da Constituição da República de Moçambique, como no regimento da Assembleia, existe aqui, portanto, um poder fiscalizador do deputado. E tanto Evandro como os outros deputados que lhe acompanhavam iam cumprir, portanto, esse desiderato de fiscalizar, portanto, as atividades das instituições do Estado. E essa fiscalização não ocorre de forma abrupta, simplesmente. Ocorre porque houve uma série de denúncias e foi a partir daí que a bancada do Podemos formou o grupo de deputados que iriam visitar, portanto, o centro de saúde, e assim foram. A questão que nós podemos colocar, será que chegamos de cumprir, portanto, as regras normais previstas para uma visita? E pela conversa que se nota no vídeo, mostra que sim, o grupo de deputados procurou apresentar-se na secretaria.
E lá na secretaria foram, portanto, indicados um funcionário que iria lhes conduzir para o gabinete do diretor, como estava previsto. Mas neste decurso, deparam-se no meio do caminho com o diretor. E ao invés de o diretor receber de forma cortês a este grupo, começou a questionar quem eram, quer dizer, em tom de desprezo. E o deputado quis, portanto, apresentar-se como deputado e tinha um mandato, portanto, regimental, para que fosse lá para fiscalizar a instituição. E o diretor, pura simplesmente, disse: não importa se tu és deputado. Quer dizer, aqui nota-se falta de respeito. O deputado está acima desse simples diretor que está no centro de saúde. Primeiro, está acima do ministro de saúde, o deputado. Está acima do ministro de saúde. Agora, quando mais um diretor do centro de saúde, então faltou-lhe respeito. Por que esse diretor teve a coragem de... Então, é isso que nós temos que questionar. Aqui existe uma outra coisa que nós podemos chamar à colação, que é a responsabilidade do profissional de saúde. Na formação dos médicos, enfermeiros, apela-se, portanto, à cortesia no contacto com o paciente, com qualquer indivíduo que se faz na unidade sanitária. Mesmo nos casos em que um doente, por exemplo, agride a um médico, o médico não pode devolver para o doente, nem o enfermeiro não pode devolver. Não é, quer dizer, não se ensina que tem que revidar a uma provocação. Em outras palavras, podemos perceber que no seu pensar, quem em algum momento já começou por comportar-se de forma errada foi o próprio diretor da instituição. De facto, porque a reação em si do deputado Evandro vê-se que ele responde a uma provocação ultrajante. E é por isso que os ânimos subiram. Então, o diretor não soube estar. Se ele fosse um diretor preparado, como é que diríamos, ele iria, portanto, ao encontro dessas pessoas. Se estavam a causar qualquer problema, havia de convidá-los para o seu gabinete, para perceber o que está a acontecer e depois daí explicar como é que é. É verdade, o hospital é um local que tem a sua especificidade. Há sítios que não se podem visitar por razões de contaminação ou não, ou por questões mesmo de pudor. São locais protegidos. Então, quem diz isso é o próprio diretor, é o próprio funcionário. Tocou aqui um aspecto que chama a atenção, que não pode passar despercebido, que é o Evandro Massinga, quando da sua chegada à instituição, dirigiu-se sim à secretaria, para que então pudesse ser indicado aonde poderia dirigir-se, a fim de explicar quais eram as suas intenções naquele local. Entretanto, a quando da ida para o local, que seria um encontro com o diretor do hospital, deparou-se com o mesmo e este começou por tratá-lo mal. Terá sido este tratamento por conta da camisola representada por Evandro Massinga? Caso fosse o contrário, poderia ter sido uma outra recepção? É assim, esse caso não pode ser considerado como um caso isolado de falta de respeito contra o deputado Evandro Massinga, mas é aquilo que acontece no dia a dia aos cidadãos que se dirigem nas unidades sanitárias. Não encontram profissionais comportados, encontram profissionais arrogantes. Há doentes que desistem do tratamento porque foram maltratados só na fala com o profissional de saúde. Preferem recorrer a curandeiro ou outros mecanismos, ao invés de ir no centro de saúde, onde os profissionais, a maior parte dos profissionais, já perderam
a humanidade, não há humanização no tratamento. Isso é falta de humanização no tratamento. Não é recomendável aquele comportamento, até o Ministério da Saúde ou a direção deveria convocar esse profissional e lhe disciplinar. Diz que o Ministério da Saúde deveria convocar este profissional para então discipliná-lo, mas o que podemos perceber, acredito eu, há 2 dias atrás, foi ao contrário, onde o Serviço de Saúde da cidade de Maputo, na pessoa da diretora Paola Marupia, convocou a imprensa para então dizer que a classe dos médicos, a classe Andrew Massing, como é que olha para esta afirmação do Serviço de Saúde na pessoa da diretora? Não, a opinião dessa diretora não é representativa. Só pode representar indivíduos, portanto, que querem proteger o mal que acontece nas unidades sanitárias. Se fosse uma dirigente séria, porque não se pode, como eu estava a dizer aqui, de acordo com como diz o René Descartes, nós não podemos assumir de imediato que isso é verdade. O que deveria fazer esta senhora é, portanto, criar uma comissão de inquérito para saber o que terá se passado no local. E depois disso, trazer já as conclusões. Que, olha, em virtude do problema verificado, não houve naquela hora, foi isto. Mas não, aparecem, quer dizer, é assim, se reparar, a mãe significa, nós estamos habituados a vê-los a defenderem coisas erradas. Você fala, por exemplo, de dívida oculta, que está a lesar a população, eles sempre vão aparecer a defender. Nós defendemos isso. Você diz que em Xigubo não há água, vão dizer que não, há de se fazer, existe no plano, não sei o quê. Vão lhe dizer que, olha, vejam lá a ponte. Você está a falar de água. Essa é a forma de atuar. Parece que existe uma ocupação ilegítima, porque uma pessoa legitimada sabe responder às colocações das pessoas que o elegeram. E a forma como estão a atuar parece que não foram eleitos pelo povo. Deveria o deputado Evandro Massing ignorar esta situação que diversas vezes fora reportada de mau atendimento naquela instituição por conta das ditas férias que deveria estar a gozar em janeiro? Ok. Olha, as pessoas são desatentas. Se reparares, existem, portanto, profissões, existem papéis que nunca entram de férias. Falo, por exemplo, do militar, falo do polícia, falo do deputado. Porque se, por exemplo, o polícia, enquanto estiver de férias, vê um crime a ser cometido, ele é obrigado a agir, porque ele é protetor. O deputado foi eleito para representar o povo, os interesses do povo. E eu não vou ficar calado quando, por exemplo, for numa escola, estou a matricular a minha criança, estou a notar que alguma coisa ali não está correta, e eu tenho que agir imediatamente, porque estou em trabalho em defesa do povo. Não posso esperar que as férias acabem depois para voltar naquela instituição. Não, é imediato. Como é que posso dizer? O deputado não entra de férias, só muda do local de residência. Termina as sessões da Assembleia, vai para o círculo eleitoral, mas ele continua ativo. Já deu para perceber, no decorrer da nossa conversa, que não vê mal o desempenho para então fazer a fiscalização, muito menos pela postura tomada pelo mesmo, até porque ficou claro aqui que, para si, a reação do Evandro Massing foi resultado da ação do diretor daquela instituição. Entretanto, a quando da conversa que a Índico News TV pôde ter com o presidente Albino Forquilha, este fez saber que condena
não a ida do Evandro Massinga àquele local e então ter feito a fiscalização, mas a postura do mesmo. E ficou claro que está centrado o presidente Albino Forquilha na postura, mais do que na atitude de fiscalização. Como é que faz a leitura deste posicionamento do presidente do partido Podemos, como sendo quem representa aquele deputado, Evandro Massinga? Muito obrigado. Olha, a postura do deputado Evandro foi uma espécie de quem cai, por exemplo, numa casca de banana, né? Em que as pessoas fizeram isso e depois irritaram. Quer dizer, a situação foi criada. Foi criada, acredito eu, que tenha sido de propósito. E o deputado Evandro não se apercebeu de imediato que era uma criação. E depois ele enervou-se. Em outras palavras, foi ali armada uma situação para que os ânimos do deputado Evandro Massinga viessem acima e então passar despercebido toda a outra ação, que era a agenda do deputado. Sim, olha, nenhuma pessoa admite, se reparar, por exemplo, o centro de saúde estava repleta de pessoas doentes. E depois, quando é desrespeitado o deputado perante aquelas pessoas, é natural que os ânimos se viessem a exaltar. É natural. Eu não vejo ali... Agora, a única coisa que o próprio diretor não acautelou, ele criou aquela ruaça toda e que incomodou até os pacientes. O diretor deveria proteger o ambiente. Por falar em proteger o ambiente, também houve uma outra situação que foi retratada, que é a questão do lixo que está em volta daquela instituição. Terá havido aqui uma situação em que o diretor do hospital sentiu-se encabulado por conta da situação em que o fiscalizador, ou seja, o deputado Evandro Massinga, terá encontrado e preferiu optar em afrontar para então distrair a atenção daquilo que era, na verdade, o essencial naquela ida do deputado Evandro para a instituição? Olha, a questão do lixo era um dos aspectos a ser, portanto, verificada durante a fiscalização. O lixo, porque os utentes da unidade sanitária, em referência, sempre se queixaram. Repare que o lixo produz moscas. As moscas vão até a unidade sanitária. Isso, evidentemente, o diretor estava ciente de que seria reportado. E mais algumas outras coisas que não estão a ocorrer dentro da unidade sanitária. É por isso que, quando levou a equipe para o gabinete dele, ele reconheceu que exaltou-se, estava a pedir desculpas, pediu desculpas. Se ele não tivesse feito mal, não teria pedido desculpas, mas pediu desculpas. Os outros funcionários, quando quiseram colocar já os seus problemas, ele cortou, proibiu. Proibiu como quem quer esconder, portanto, alguma coisa que os profissionais não deviam revelar. Outro aspecto que não pode passar despercebido é que, quando da conversa com o presidente Albino Forquilha, este destacou a questão do deputado Evandro Massinga ter em algum momento pecado por, além de ter ido a esta instituição para fiscalizar no que concerne ao que está a faltar para o povo, a quem representa aqui na Assembleia da República, não teve o cuidado de procurar saber dos funcionários o que é que também lhes fazia falta. Entretanto, percebo aqui, a partir do segundo vice-presidente da Assembleia da República, eleito através do partido Podemos, que houve também uma tentativa de despistar naquilo que é outra agenda,
que o Ivandro tinha, que era sim tentar perceber quais as inquietações dos funcionários. É isso? Exatamente, porque a fiscalização ela comporta um conjunto, portanto, de ações, para além de verificar como é que se trabalha, e também pretende verificar quais são as preocupações, porque não é só fiscalizar, nós servimos como aio, né? Como intermediários. Se notarmos alguma dificuldade que nos é reportada, nós levamos à entidade que julgamos que é competente para resolver. E é por isso que, sim, nós já notamos o comportamento errado, também anotamos as dificuldades que nos são apresentadas. Por exemplo, quando a gente vai a uma unidade sanitária, dizem que tem problemas para as intervenções cirúrgicas porque não tem luvas. Essas pessoas recebem de alguma entidade as luvas. E nós vamos até lá nessa entidade reivindicar por que não fornece as luvas. Dificuldades de trabalho, porque a luva, por exemplo, evita que o funcionário de saúde se contamine com os materiais perigosos, né? Se infecte. Então, se ele não tem essas luvas, imediatamente está exposto. Se ele está exposto, também a família dele está exposta, porque ele carrega ali germes para casa. A sua família fica desprotegida. Então, são essas questões que os funcionários colocam. E não existe reagentes nos hospitais. E nós temos que perguntar quem fornece os reagentes, a entidade que deveria comprar os reagentes. São esses aspectos que nós queremos verificar dentro da unidade sanitária. E percebe-se também aqui uma tentativa ou uma intenção de convencer o deputado Ivandro Massing a emitir um pedido de desculpa, aliás, pedido de desculpa este que também fora feito pelo presidente do partido, Albino Forquilha. Para si, Ivandro Massing deveria sim pedir desculpas? E caso tivesse que pedir desculpas, a quem deveria pedir estas mesmas desculpas? Olha, eu acho que sim. Ele poderia pedir desculpas às pessoas enfermas que apareceram no local para reportar, portanto, a sua situação de saúde. Estavam incomodadas e tal, e precisavam, portanto, de um conforto, um descanso. E, de forma involuntária, houve aquela situação de barulho, que se provocou barulho, e, de algum modo, isso comprometeu o ambiente dos doentes ali que estavam à espera o seu atendimento. Não concordaria se dissesse para o Ivandro pedir desculpas à direção da unidade sanitária. Não concordaria. Porque quem tinha a obrigação de assegurar o bom ambiente de trabalho é a direção. Logo que viu que alguma coisa não estava correta, deveria o dirigente chamar aquelas pessoas para o seu gabinete. Não haveria aquela ruaça toda que houve. Então, o diretor, em primeira instância, é quem deve pedir desculpas à sociedade. Outro aspecto que chamou a atenção é a rapidez com a qual o presidente do partido Podemos, Albino Forquilha, terá então trazido a público a nota emitida por si, onde repudiava ou condenava a postura, segundo o presidente, do Ivandro Massing no posto de saúde de Zimpeto. Terá havido ali uma precipitação? Terá havido ali um cuidado no sentido de primeiro reunir de portas fechadas com os restantes membros por parte do presidente? Eu concordo, sim, porque quando acontecem essas situações, não são situações particulares, individuais, são situações coletivas que dizem respeito ao partido. Portanto, uma sessão do Conselho Político, mas isso não aconteceu. E tendo